Queridos, sem mais delongas, nós vamos chamar a Cíntia para vir aqui para frente, né? Queremos dizer para você, Cíntia, que aqui é sua casa também, né? A casa do Pai é a casa dos filhos. Amém? A gente já te ama, né? A Vera, a gente já ama a Vera, já amamos o seu pai, seus irmãos, né? Nós somos uma grande família, então a gente queria que realmente você pudesse se sentir completamente à vontade e ser dirigida pelo Senhor. Amém? Tá? Que Deus te abençoe. Amém. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? É muito gostoso quando a gente recebe um convite assim. É muita responsabilidade estar aqui na frente, estar pregando a palavra de Deus, né? Falando assim realmente o que Deus tem feito nas nossas vidas, porque não pode ter nenhuma invenção, nenhuma mentirinha, não pode nada, porque Deus sabe. E é uma responsabilidade, porque nós estamos passando, né, aquilo que é a nossa vida, e a gente quer que os irmãos aprendam. E realmente, direção de Deus. Por onde eu tenho ido, eu tenho falado, tenho pregado a palavra de Deus. Meu marido, ele está sempre comigo, mas hoje ele realmente não pôde vir, porque tem um amigo nosso aqui no Brasil, do Japão. Ele veio passar essa semana só e ele não teve como realmente vir hoje. Ele tinha um compromisso que já tinha marcado e ele ficou até chateado, mandou um abraço para a igreja. Ele ainda não veio aqui nessa igreja, mas eles são os pastores, o Aloysio e a Luziana são os pastores do meu pastor, que é o pastor Júlio. E aí foi através, né, do meu pastor que a gente conheceu eles, e a minha mãe, que mora aqui próximo, ela veio para cá. Amém, amados? Sem mais demora, vamos abrir no livro de Esther. É interessante porque, para mim, realmente é um nome que é o nome da minha filha mais velha. E eu não sou muito de pregar sobre desse livro, acho que é a segunda ou terceira vez que eu prego sobre Esther. Só que realmente foi o que o Espírito Santo de Deus pediu para eu fazer essa noite. Esther 4, versículo 16. Amém? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Até aí. A história de Esther, amados, muitos já conhecem. É claro que eu não vou contar a história toda, vou falar só um pouquinho, vou mencionar só um pouquinho a história dela. Realmente não foi fácil para ela, porque na época Vasti era rainha e é claro que todo pedido do rei, a rainha tinha que obedecer. E Vasti não obedeceu a um pedido do rei Assuero, e ela foi expulsa. Realmente não foi expulsa do palácio, e aí tiveram que preparar para uma nova rainha, né, ser chamada. E naquela época tinham que ser todas as mulheres que estivessem em Suzã, na cidade de Suzã, que fossem virgens. Então foi todo um preparo, foi 1 ano que essas mulheres se prepararam, todas elas se prepararam. É interessante que, como eu tenho um filho pequeno, eu vejo muito filminho, e nos filminhos, todos os filminhos que eu vejo sobre o filme de Esther, eles colocam assim as mulheres muito bonitas. A Esther é sempre a mais bonita, né? Claro que é a que vai ganhar, né? Então ela é sempre a mais bonita, e todas as outras, é interessante que todas as outras se arrumam muito sofisticadas, passam muita maquiagem para o dia, para a noite que vai cantar para o rei. E Esther vai do jeitinho dela, simples, do jeitinho realmente que ela é. E chega nesse dia, ela canta para o rei, e o rei ficou realmente muito apaixonado por ela, né? E aí ela é eleita rainha. E aí a história aqui que vai correndo, ela tem um primo chamado Mardoqueu, que foi através dele que ela foi para ser eleita rainha. E ela era judia, e o primo dela falou assim: só não mencione que você é judia.
E aí ela falou, tudo bem, não vou falar que eu sou judia. E aí, enfim, aí ela foi eleita, ela foi escolhida a ser rainha. E aí tinha o conselheiro lá do rei, que se chamava Amã, e esse Mardoqueu, que era primo de Esther, ele nunca se curvava diante de Amã. Amã, ele tinha todo o direito de passar, naquela época todo mundo tinha que se curvar perante ele. E o Mardoqueu não fazia isso. O Mardoqueu falava que ele só se curvaria ao Deus dele. E ele nunca se curvava. E Amã ficava muito irritado com isso. E toda vez que Amã ia sair com uma charrete lá no cavalo, ele não se curvava, Amã. E um dia ele falou, meu Deus, mas de onde esse homem é? De que povo que esse homem é? E aí ele ficou sabendo, Amã ficou sabendo que era judeu. E Amã tinha toda a liberdade com o rei para poder fazer o que ele queria. E ele ficou tão irritado, e ele mandou matar todos os judeus que existiam, de criança até velhos. E aí o rei, ele foi falar para o rei isso, o rei, ele não falou dessa maneira, mas ele falou com um jeitinho que o rei fosse deixar ele fazer isso. E o rei foi e assinou com o anel dele, que na época era feito assim, né, com o anel, assinou lá o papel, então não tinha como voltar atrás. E Esther, Mardoqueu, foi atrás, no palácio, foi atrás dela, desesperado, porque ficou sabendo, esse decreto foi pendurado nas paredes dessa cidade, e todos os judeus entraram em desespero. E Esther não sabia de nada, e Mardoqueu foi atrás dela e contou para Esther. E aí Esther fala assim para ele, é interessante, mas Mardoqueu, você nem perguntou para mim se eu queria ser rainha. Você simplesmente falou que eu tinha que participar daquilo lá e eu ganhei. E eu nem queria estar aqui. E é interessante que muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós estamos, às vezes, num lugar, trabalhando num lugar, estamos, às vezes, assim, sem entender por que estamos ali. E, na verdade, Esther estava ali porque era a direção de Deus. Então, quando Mardoqueu pergunta para, quando Esther pergunta para Mardoqueu assim, mas primo, você não perguntou se eu queria ser rainha? Aí Mardoqueu responde para ela, pois é, Esther, mas de repente você se tornou rainha para um momento como este, que o povo está sendo, vai ser morto, todo o nosso povo vai ser morto, e você está aí para salvar o seu povo, o nosso povo. E aí Esther realmente pensa e reflete que realmente deveria ser verdade. Deus colocou ela ali como rainha para, quando isso acontecesse, para ela salvar o povo. E é interessante que aqui onde eu li, ela se prepara, porque realmente ela não era, você vai lendo a história de Esther, você vê que ela não era chamada pelo rei há muito tempo. E a rainha não podia aparecer ao rei sem a permissão, sem ser chamada. E ela realmente poderia morrer. Então, ela jejuou, aqui como eu li para vocês. Ela falou para reunir todos os judeus que estavam em Suzã, para jejuar a favor dela, porque ela iria à presença do rei e conversar com ele para ver se ela conseguiria mudar esse cativeiro dos judeus. E ela fez isso, ela se preparou, jejuou, e aqui no final é interessante que ela fala assim, se eu tiver que morrer, morrerei. E ela fez isso, amados, realmente deve ter sido muito difícil para ela devia estar com muito medo mesmo, mas ela foi corajosa, ela falou, não, eu vou tentar. E o interessante, depois vocês leiam, se vocês não leram a história toda ainda, vocês leiam a história. E aí ela vai e o rei, quando a vê, ele põe o cetro assim para ela, e aí ela coloca a mão no cetro. E aí ela viu que ali, naquele momento, ela vê que ali era realmente um sinal de Deus para ela que ela não ia morrer naquela situação. E aí ela fez um jantar, um banquete, chamou o Amã também e o rei, e ela conversa com o rei e conta para o rei o que Amã tinha feito. E interessante, irmãos, que eu vejo que o Senhor ele nos coloca, muitas vezes, numa situação que nós não queremos estar. Todos aqui, a Luziana já deve ter dito, comentado, que realmente eu passei por algo, se ela não comentou, mas vocês vieram aqui essa noite, né, porque eu era a preletora dessa noite. Eu realmente passei com 2001, eu descobri que estava com câncer, eu tinha de 20 para 21 anos, mais ou menos,
E aí eu recebi um diagnóstico esquisito. Eu tinha umas dores na perna, umas dores assim normais, como qualquer pessoa. E essas dores, elas foram aumentando, o tempo foi passando, eu tomava remédio, tomava Tilenol, tomava remédio para dor. E eu ia médico, aí o médico passava remédio para dor. E ninguém nunca tinha me pedido um exame da região que eu tinha dor. Muitas vezes a gente sente dor e vai deixando passar, né? E aí eu lembro que uma noite eu tive muita dor. E a minha mãe ligou para que nós somos, minha mãe e meu pai são do interior de Minas, do sul de Minas, e aí a gente ligou para um médico da família, um médico assim muito amigo, e a minha mãe falou com ele, olha, ela está sentindo umas dores na perna, já tem meses, ninguém pede um exame, e aí ele falou, vai no ortopedista, faz um exame da região que esteja próxima da dor. E eu fiz. Eu lembro que eu fiz uma ressonância da bacia, uma tomografia também da bacia, uma coisa, isso mesmo. E aí apareceu uma manchinha na ressonância, fiz ressonância primeiro, apareceu uma manchinha na ressonância e depois eu fui fazer uma tomografia. E é interessante que naquela época eu estava na faculdade e eu tinha umas provas, ia começar uma época de provas. E a gente nem imagina o que vai acontecer com a gente, e eu preocupada, eu sempre fui muito responsável, eu preocupada com as provas. Eu lembro que eu fui no médico para pegar o resultado da tomografia com a minha mãe, e aí eu cheguei no médico, o médico falando com a minha mãe, e eu, jovem, não entendia muito o linguajar do médico. E aí ele falou o nome, né, o nome que assusta a gente bastante, que eu estava realmente com câncer e que eu teria que fazer uma biópsia para saber se era maligno, se era benigno, enfim. E que eu tinha que procurar um oncologista, né? Agora era um outro processo. E eu lembro que eu voltei no táxi, a minha mãe nervosa, e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e ela não queria também falar muito, e eu brinquei e falei com ela assim, você não quer me falar, eu vou entrar na internet para saber o que é oncologista, o que é esses istas que a gente não sabe, e que eu não sabia o que era realmente, né? E aí tudo começou, e aí eu comecei a fiz a biópsia, era realmente maligno. Aí eu fui no médico, o médico explicou que era um tumor, foi linfoma de Hodgkin. Era um tumor realmente que tinha cura, mas que teria que passar por um processo bem dolorido, né? E aí comecei o tratamento, comecei a fazer a quimioterapia, com cada um é de um jeito, cada câncer é de um jeito, cada tipo de câncer. É uma coisa louca, porque são muitos tipos, são muitos tratamentos diferentes, então às vezes você conversa com uma pessoa, uma faz um tratamento de um jeito, a outra faz do outro, mas enfim. Eu lembro que naquele dia foi realmente muito difícil, porque eu não sabia o que vinha pela frente. E aí eu me peguei, quando eu estava estudando essa palavra para trazer para os irmãos, eu falei, meu Deus, você está numa situação que você não sabe o que vem pela frente. Só que o que eu pedia, Deus, me dá força. Na época, eu lembro que eu cheguei no consultório, antes de começar o tratamento, o meu médico perguntou para mim assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, acredito, doutor. Eu era católica, não praticante, não ia muito à igreja. Quando eu era pequenininha, eu ia mais, porque a minha avó é uma mulher católica com muita fé, do interior do sul de Minas. Do interior, você vê que as pessoas vão mais à igreja, né? Cidade grande é tudo mais corrido. Eu morei 3 anos agora no interior, as pessoas têm mais tempo para ir à igreja. E na cidade grande a gente fica falando que não tem. Não tem, a gente realmente não tem menos tempo, mas a gente tem tempo de vir para a igreja. E realmente eu falei para ele, olha, eu acredito em Deus e vamos começar, né? E eu acho interessante que a minha mãe na época falou assim para mim, Cíntia, você não quer fazer uma terapia? Você não quer fazer uma coisa assim? Eu falei, não, mãe, não preciso disso. Não, mãe, Cíntia, vai, tá bom, eu fui, sabe como é que é mãe, né? Aí eu fui, aí na primeira sessão do psicólogo, eu não tinha nada para falar. Eu falei, olha, desculpa, mas eu estou bem, eu estou com a cabeça boa, é que a minha mãe mandou vir aqui, eu vim. Você sabe como é que é mãe, eu estou aqui, mas eu não preciso falar nada, eu estou bem de cabeça e tudo. Enfim, então o tratamento foi correndo, e aí tem aquela coisa da vaidade da mulher, né, que
eu ia realmente perder todo o cabelo. Tem tratamento que você não perde tudo, você perde metade, tem tratamento que você não perde quase nada. E o médico deixou bem claro para mim, ó, você vai perder todo o cabelo. E eu lembro que na época eu estava com o cabelo mais ou menos nesse comprimento. E aí começa a sessão de quimioterapia, lá para a terceira sessão. Eu fiz, vocês terem ideia, eu fiz mais ou menos uns 7 meses, 8 meses de tratamento só de quimioterapia. Depois fiz mais um mês de rádio. E lá para a quarta sessão, bem assim, no segundo mês, já caiu bastante, porque é uma coceira muito grande e realmente você não consegue ficar com cabelo. E aí eu lembro que a gente tem uma cabeleireira, que é a cabeleireira da minha mãe, desde que eu sou pequenininha, e eu fui nela, falei, vou ter que raspar. Ninguém queria raspar minha cabeça, ninguém tinha coragem. E eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter que ir nela mesmo, porque eu acho que ela vai ter coragem de raspar minha cabeça. E eu lembro que eu nem olhei para o espelho, eu virei de costas, ela raspou. E é interessante que naquela época estava tendo aquela novela Laços de Família, com a Carolina Dickmann, e ela fazia, o nome dela era Camila. E engraçado que de 15 em 15 dias, sexta-feira que eu fazia a quimioterapia, eu chegava para fazer a quimioterapia, as meninas me chamavam de Camila. Nossa, lá a Camila veio hoje para fazer a quimio. Porque realmente eu fiquei muito parecida com ela e foi exatamente na mesma época. E realmente, irmãos, é uma coisa assim que quando você pega um diagnóstico desse, você... Olha, assim, é muito difícil para você, é muito difícil para a família. Eu sei que eu tive uma força realmente assim do alto, né? Foi uma força do alto, realmente foi uma força de Deus para eu passar por aquele tratamento, que é um tratamento realmente bombástico, não tem outra palavra. Mas glória a Deus que eu fiquei boa. E uma amiga minha da faculdade, eu fazia faculdade, ainda fazia estágio e faculdade, não parei com nada. O médico falava, não, minha mãe ficava, doutor, ela não para, deixa ela fazer, porque, na verdade, 50% do tratamento é a cabeça, 50% do tratamento é o remédio. Né? Então, se você ficar com a cabeça muito ruim, muito mal, muito depressiva, mesmo que seja o melhor remédio do mundo, ele não vai conseguir atacar as células, né? E aí, realmente, eu continuei a minha vida normal, claro, diminuía o número de matérias da faculdade. E eu lembro que tinha uma amiga minha na faculdade que me chamou um dia, um domingo de manhã, para a igreja, e era do lado da minha casa, a igreja do pastor Júlio, que hoje é bispo, né? E aí ela me chamou, me convidou, e eu fui no domingo de manhã com ela. E eu nunca tinha ido num culto. Eu fui no culto, eu já estava... Eu não ia muito, eu não gostava muito de ir nos lugares, porque eu já estava com a cabeça assim, sem nada e eu usava só lencinho na rua. Careca eu ficava só em casa, na rua eu ficava de lencinho. E é claro que a pessoa olharia para mim e já saberia o que eu estaria passando, ou é AIDS ou é câncer, né? Então eu não gostava muito de ir aos lugares, mas enfim, aquele dia eu fui. Ela me chamou, eu fui, e eu gostei muito do culto. Foi até o pastor Júlio que pregou na época, foi o primeiro culto que eu assisti. E eu gostei muito, e eu comecei a ir. Era do lado da minha casa, eu comecei a frequentar, e aí eu lembro que o pastor Júlio pediu para mim, eu nem conseguia falar muito em público, ele pediu para eu falar alguma coisa, porque chegou no mês de outubro, eu comecei a fazer o tratamento lá para julho. Chegou no mês de outubro, eu já estava curada, mas eu precisava terminar o tratamento, teria que fazer ainda até fevereiro. E aí, quando eu recebi essa notícia de que eu já estava curada, mas eu precisava ainda terminar, passar pelo processo todo ainda, né, porque você precisa mesmo, ele pediu para eu falar para a igreja. E aí eu lembro que eu falei, ainda de lencinho, e realmente, assim, para mim, aquilo ali foi tudo, porque me ajudou muito no tratamento, muito mesmo. Então, eu digo assim, que eu me converti porque entrei naquela igreja num momento assim que eu estava passando e que eu precisava muito de Deus. E aí eu comecei a caminhada com Deus. E aí eu casei. Na época que eu descobri, eu estava namorando, meu namorado namora a vida inteira, desde 13 anos. Ele estava namorando comigo nessa época, foi uma época assim, difícil, porque a gente se sente feia, né? A gente não quer nem ter namorado, a verdade é essa, eu não queria nem ter namorado. Mas, enfim, ele, né, continuou comigo. E é interessante que tem um caso que eu lembro que no Natal, eu estava no finalzinho do tratamento, já não tinha nem mais nada, nem cílios, não tinha. E aí eu fui para o Natal na casa da minha avó,
E as minhas primas são muito arrumadas, arrumam demais o cabelo, e eu, por ser carioca, né? Na verdade, eu não sou carioca, não, eu nasci em Minas só que eu vivo aqui a vida... Eu nasci em Minas, mas eu vivo no Rio de Janeiro a vida inteira, né? Então, eu sou muito mais carioca do que mineira. E elas são muito mais arrumadas que eu. E eu lembro que eu não ligava muito para maquiagem, essas coisas, né? E aí elas até brincavam, falavam assim, poxa, ainda bem que Deus sabe o que Ele dá para cada um, né? Eu falei, pois é, Ele só dá aquilo que a gente pode aguentar, porque se você fica sem cabelo nenhum, acho que você morre. Eu brincava com a minha prima, né? Porque ela com aquela chapinha, e eu realmente não ligava muito para isso. Meu cabelo era sempre natural, não ficava ligando com esse negócio de chapinha, e elas com aquele fio esticado, não podia ter nenhuma curva. Enfim, aí eu lembro que elas falaram assim, vamos maquiar um pouquinho, porque é muito pálida, né? A gente não pode pegar sol, porque mancha a pele. E eu lembro que eu fui passar um rímel, e aí eu até brinquei, porque eu falei, toma aqui o rímel, porque eu não tenho nenhum cílio, a gente não percebe que não tem muitos cílios, né? Só na hora de passar o rímel mesmo. Então, como eu não me maquiava muito, eu falava, não, isso aqui é para vocês, porque eu nem cílios eu tenho. E é engraçado que a minha família, muitos rasparam a cabeça. Nessa época que eu raspei, meus irmãos rasparam, meus primos rasparam. Então, realmente foi uma coisa assim muito... Assim, eles me ajudaram muito, todos eles me ajudaram muito, né? E a minha avó, tadinha, hoje ela tem 91 anos, está aí viva nessa terra aqui dos viventes, e ela diz que ela está aqui para ela orar por todos da família, é uma família muito grande. E eu ficava com uma preocupação muito grande, porque a pessoa de idade acha que você está com câncer, você vai fazer o tratamento, vai morrer. Vai chegar no final, não vai aguentar e vai morrer. E aí eu falava, não, vó, eu estou bem, a senhora pode ficar tranquila, eu estou bem. E eu lembro que eu fui passar o Natal na casa dela nesse ano, realmente para mostrar para ela que eu estava bem. Porque ela se preocupava muito comigo. Porque a pessoa de idade escuta uma palavra dessa, se assusta muito, né? Enfim, irmãos, e aí realmente foi assim uma história, assim, a minha vida mudou assim 360 graus, porque quando você recebe uma notícia dessa, você tem vontade de sumir, por mais que eu não sabia o que vinha pela frente. E eu estava decidida, não, eu tenho que passar, vou passar. Realmente foi Deus que me incentivou e falou, não, você está nessa, eu vou te ajudar, vamos que você vai ficar boa. E eu mudei muito, a gente muda muito, porque a gente tem que mudar muito, porque se a gente não mudar, irmãos, é igual quando você está vindo à igreja, você está vindo à igreja, o Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida e você continua o mesmo. Aí não adianta vir para a igreja, você tem que mudar. Você não pode ficar 10 anos a mesma pessoa. Não tem como, você tem que mudar. É uma obrigação, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele transforma. O que eu acho mais lindo, o maior milagre que eu acho é a transformação de um ser humano. É uma pessoa que muda completamente a vida. E aí, realmente, a vida foi seguindo. Eu casei. Eu esqueci de um detalhe muito grande, que é muita coisa que acontece. O médico chegou para mim e falou assim, Cíntia, a mulher, é interessante, irmãos, que o homem, quando faz uma sessão de quimioterapia, ele já fica estéril de primeira. Não tem chance. A mulher, não. A mulher não é sempre que fica estéril. E eu lembro que o meu médico falou assim para mim, eu vou te dar uma injeção. Eu já tinha começado, eu ia começar a radioterapia, que eu fiz a radioterapia aqui na região da bacia, que é muito perto do útero. E ele falou, eu vou te dar uma injeção que está em teste, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar com você. Você tem até 12 meses para menstruar. Se você passar de 12 meses, é porque eu não consegui segurar a sua esterilidade. E eu namorava, nem pensava em ter filho, né? Nem era casada ainda, né? nem imaginava. Eu queria era trabalhar, não pensava nesse negócio de ter filho. Enfim. E aí... ele me deu essa injeção e eu lembro que no último mês eu menstruei. Foi até uma festa, porque eu pensei, a gente vai ficando com medo, né? A gente não pensa que vai ter filho quando é jovem, mas, poxa, é uma coisa assim, jovem, uma notícia ruim, né, para você ouvir. E eu falei, amém, se Deus não quer, amém, né? Vou fazer o quê? Mas aí no último mês eu menstruei. E ele chegou para mim, meu médico, falou assim, olha, você menstruou, você não está estéril, mas isso não quer dizer que você vai conseguir engravidar fácil. Você é provável que tenha que fazer um tratamento. Hoje em dia está muito avançado. Eu falei, não, doutor, tudo bem, não se preocupa com isso, porque eu não estou nem pensando nisso. Enfim, eu casei
eu casei e fui para o Japão, que meu marido foi trabalhar lá. E aí eu casei e fui. Eu lembro que eu estava com 2 anos de casada, mais ou menos. Eu voltei para o Brasil, eu vim para o Brasil de férias. E aí eu lembro que eu entrei no shopping com a minha mãe, eu vi um sundae e falei, mãe, que vontade de tomar um sundae. Aí minha mãe, meu Deus, parece até que você está grávida, Cíntia. É interessante que acho que uma semana depois, 15 dias depois, eu fui fazer o exame, porque realmente eu estava me sentindo meio enjoada, eu não estava tentando filho, nada. E realmente eu estava grávida. E foi um presente de Deus, assim, uma coisa assim que... Presente, né? Quando Deus quer dar um presente, Ele dá um presente, porque eu não tinha nem começado a tentar. E aí o meu médico foi super feliz, porque a nossa vitória também é a vitória deles, porque eles sofrem juntos, né? Eles sofrem junto com a gente. E eu lembro que eu falei assim, doutor, eu estou grávida, né? E a gente ficou muito feliz. E nós voltamos para o Japão, eu tive a Esther no Japão. E aí eu lembro que a Esther nasceu, eu vim para o Brasil, depois eu voltei para o Japão. E no Japão, no ano de 2009, eu estava sentindo umas dores abdominais, uns enjoos, uma coisa, e a Esther tinha, acho que 2 anos na época. E eu falei, ai, Jesus, agora, de novo? Outro filho, não estou preparada. Eu tinha certeza que eu estava grávida. E eu fui no médico, ginecologista lá, fiz exames, fiz aquele exame de farmácia, deu tudo negativo. E aí eu falei, meu Deus, o que será que eu estou sentindo? E por meu diagnóstico, pela minha história de vida, eu tive que ir atrás de um médico para fazer uma tomografia da minha região abdominal. E aí eu falei, ai, japonês. Aí eu fui na clínica lá, uma moça me ajudou, porque eu estudei o japonês, sabe, irmãos? Mas para ir, eu levava a Esther no pediatra sozinha, mas para ir sozinha, eu tive que levar uma amiga minha que estava lá há 20 anos, e até ela, de vez em quando, ficava lá com um dicionáriozinho. Eu falei, Jesus, ela está estudando há 20 anos, eu estou estudando há 2, e ela ainda precisa de dicionário. E língua difícil, meu Deus. E ela foi comigo, me ajudou. E eu lembro que o médico me passou um remédio, fez o exame, me passou um remédio, a dor passou, acabou, eu esqueci. E um dia ela me liga e fala, Cíntia, a gente tem que ir lá pegar o resultado do exame. E eu falei, nossa, Sônia, é verdade, vamos lá então. Aí eu fui no hospital pegar, porque eu fiz no hospital, fui com ela. Meu Deus, para que eu fui? E aí eu cheguei lá, o médico, aquele médico com uma cara assim de Einstein, olhou para mim e falou, olha, ele não sabia nem o que ele falava. Ele olhou para minha cara, viu que eu não era japonesa, começou a falar inglês. Aí estava nervoso, falando comigo no corredor. Aí, o japonês é assim, não deixa a gente, nem me deixou sentar direito. Ele já começou assim, não, você está com câncer, e se eu fosse você, eu voltava para o seu país. E eu, escutando aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para a Sônia e falei, Sônia, que língua que ele está falando comigo? Eu já não estou entendendo mais nada. Por favor, fala para ele não falar mais comigo em inglês ou em qualquer outra língua que ele acha que eu fale. Fala com ele só em japonês, por favor, porque eu não estou entendendo o que ele está me falando. E aí... E outra coisa, deixa eu sentar. Aí eu sentei, ela falou com ele, e aí ela me falou, Cíntia, realmente, eu vi o exame, e ele me falou, tá com câncer na região abdominal, acho melhor realmente você voltar para o Brasil. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ela também é uma serva de Deus, é uma mulher que estuda a Bíblia, que acredita em Deus, que... vive com Deus, e ela me deu uma Bíblia pequenininha, eu costumava andar com ela, mas eu deixei com uma amiga minha lá no Japão, que gostava muito daquela Bíblia, e eu deixei com ela. E aí ela me deu uma palavra, que está lá em Isaías, vamos abrir lá, irmãos? Isaías 43. Amém? Diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Ela me deu essa palavra, que eu digo que é o testemunho da segunda fase da minha vida. E
eu fui lendo uns 2 dias de viagem, quando o médico falou isso para mim, em 2 dias eu peguei algumas coisas, peguei a Esther e o Bruno tinha contrato lá ainda para cumprir, eu vim embora para o Brasil. E eu vim pedindo, eu só chorava, eu falei, Jesus, o que é isso? E agora? Eu tenho falado de um Deus que me ajudou a passar por um processo muito difícil, eu fiquei boa, e agora o negócio volta. Só que eu só vou acreditar realmente nisso quando o meu médico, que cuidou de mim, falar isso para mim. E eu vim para cá, irmãos, e eu fiz um exame chamado PET scan, que na época do primeiro não existia ainda. E eu fiz, que é um exame da cabeça aos pés, que o que você tiver, ele vai detectar. Na época, em 2009, ele custava R$ 3.500 e não tinha plano nenhum. Hoje em dia, eu nem sei como é que está essa situação. Enfim, para você ver que são poucas pessoas que têm condição de fazer esse exame. Eu fiz, realmente detectou. Eu nem quis saber, na verdade, onde que tinha em várias partes, tinham gânglios. E aí o meu médico falou, Cíntia, realmente tem, vamos ter que fazer biópsia, vamos ter que botar catéter de novo, que eu botei catéter para fazer quimioterapia da primeira vez. Vamos botar catéter já de novo, fazer tudo, começar tudo. Eu não sei se é o retorno. Vamos ver o que aconteceu, porque já passaram 8 anos, normalmente quando volta a recidiva é até 5 anos. Mas vamos ver o que aconteceu. Amados, eu confesso que eu perdi o chão. Eu realmente, essa aí acabou comigo. Porque eu já tinha a Esther tinha 2 anos, e aí você já não é mais sozinha. E aí fica mais difícil, e aí você começa a pensar, meu Deus, vou usar peruca, eu lembro que eu não usei peruca, mas eu vou ter que usar peruca, ela vai tirar minha peruca, vai falar, mamãe, por que você não tem cabelo? Não entende, é pequena. E parece que a gente tem menos força, eu estava com muito menos força. Eu lembro que eu fui para a casa do meu pastor almoçar, e eu não comia já há muito tempo, eu não tinha vontade de comer nada. Eu fui para a casa do meu pastor almoçar, e ele também, coitado, foi direção de Deus, ele me emprestou um livro, que eu falei, ai pastor, não adianta você nem vir para eu ler Isaías, que eu sei que você gosta, para você pedir para eu ler Jó, que eu não quero ter paciência como Jó, não adianta você pedir para eu ler nada, que eu não vou ler. Aí ele falou assim, não, fica calmo, vamos orar, vamos esperar. E aí realmente eu só chorava. E aí ele me emprestou um livro que eu digo que é o livro realmente que assim, que eu li aquele livro e a minha fé aumentou. Assim, voltou a surgir, porque eu estava sem nada de fé, a fé estava lá no chão, né? Eu já falei, não, a Esther tem pai, o pai cuida dela, enfim. Mas aí a gente tem que fazer tudo aquilo de novo. Eu lembro que eu falei para minha mãe, não vai entrar nenhuma agulha em mim. Aí entraram várias, você tem que fazer, não tem jeito, não pode parar. Tem que continuar, não pode parar. Mas na hora você quer morrer, nós somos de carne, né? Nós somos muito falhos. E aí eu lembro que eu não perguntei para Deus por quê. Eu só falei que eu já estava, né? A gente já vai estudando a palavra de Deus e os pastores, nossos líderes vão nos ensinando a não perguntar por quê. Eu perguntei para quê? Jesus, para quê de novo isso, né? Porque a gente acaba que pergunta por quê, não tem jeito. E ele me emprestou esse livro. Diz assim, o que Deus fez por mim também pode fazer por você. É do Erle Len César. Até há 2 anos atrás ele estava vivo. O filho dele é pastor da Sara Nossa Terra, lá da Barra da Tijuca. Ainda está? E aí eu lembro que eu li esse livro e ele enxergava e ele perdeu a visão. E eu li aquele livro, meu Deus, eu li e aquilo ali entrou, realmente aquilo ali foi tudo para mim, porque foi só sobre cura milagrosa. E aí eu falava assim, Deus, algo diferente o Senhor vai fazer. O Senhor não vai fazer tudo igualzinho que foi da primeira vez. E eu ficava sempre esperando, assim, eu li esse livro e eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre na minha vida, mas eu não sabia que momento, né? Porque eu já estava com catéter, prontinha para começar a quimioterapia, tudo pronto. Mas eu pedia muito para Deus, falava, Deus, não me deixe entrar naquela sala de quimioterapia, não sei como que o Senhor vai fazer, porque eu já estou aqui só esperando o meu médico me ligar para dizer que dia que a gente vai começar. E outra coisa, irmãos, e ele falou assim, dessa vez o meu médico, essa vez não tem como segurar a esterilidade, ainda bem que você já tem a Esther. E aí eu falei assim, tá bom, doutor. Eu não falava muito, né, porque não tem nem como você falar muito numa situação dessa.
E aí, irmãos, eu li esse livro, e aí eu terminei o livro e nada do doutor me ligar. E eu falava, meu Deus, tem que ler de novo. Eu começava tudo de novo. E eu ia por página, página por página, e falava, Jesus, por favor, não me deixe entrar naquela sala de quimioterapia nenhuma vez, nenhuma, que já me arrepiava inteira. Porque da primeira vez, eu não sabia o que vinha pela frente. Da segunda, eu já sabia tudo o que vinha pela frente. E, com certeza, mais difícil, diferente, né? E aí dá medo. Né? O diferente, o desconhecido, ele dá muito medo na gente. E eu tenho aprendido uma coisa sobre o medo, que o medo, você tem que ter o medo faz parte, mas você não pode deixar esse medo paralisar tudo na tua vida, senão você não faz mais nada. A gente morei em cidade pequena há muito tempo, no Japão há muito tempo, cidade do interior, vim para cá, você fica com medo, meu Deus, aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. Se você começar a entrar num medo muito grande, você não sai de casa, não faz mais nada. Então, a gente tem que ter o medo, faz parte, só que a gente não pode deixar ele dominar a gente. E eu fiquei até com pavor e trauma da voz do meu médico. O telefone tocava, eu olhava o número, meu coração até ficava saindo pela boca, de medo. E aí ele me ligou, falou, olha, Cíntia, um dia, uma bela manhã, ele estava desesperado, atrás de mim, ligou para minha mãe. Eu estava dormindo, minha mãe atendeu, aí acho que a minha sogra estava lá em casa, minha mãe conseguiu falar com a minha sogra, bateu na porta do quarto, o meu médico, desesperado, tentando falar comigo. Eu falei, oi, doutor, o que foi? Sábado de manhã, um sol lindo. Ele falou que você está dormindo? Sábado de manhã? Eu falei, mas você quer que eu vá para onde? Sábado de manhã eu vou dormir. E aí ele me liga e me fala assim, Cíntia, olha, não achei malignidade já pedi para fazer a biópsia do linfoma de Hodgkin, não é, do não Hodgkin, não é. Eu vou ter que te investigar mais, eu não sei o que está acontecendo, tinha muitos nódulos no baço, na região do baço, eu não posso deixar isso assim, eu vou ter que fazer uma ressonância do baço, e se precisar ressonância de mais... Eu falei, fiquei só escutando. E eu lembro que quando ele falava, eu só chorava, porque quando ele falou para mim que não tinha malignidade nenhuma, eu falei, Jesus, o Senhor fez um milagre. Porque muitas vezes a gente espera um milagre, às vezes a gente acha que vai fazer um exame, aí eu pensava assim, não, eu vou fazer uma sessão de quimioterapia, 2, 3, ele vai pedir para eu fazer um exame, aí o exame não vai dar nada. A gente fica pensando, como é que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? A gente quer manipular Deus, a gente quer que Deus faça assim, né? E aí, quando eu recebi aquela ligação, aí eu falei, Jesus, obrigado, eu só chorava. E eu falei, eu sei que tem ainda mais um processo, que ele vai procurar, porque é papel dele, né? Ele tem que fazer isso. Mas o Senhor vai continuar comigo. E eu lembro que eu fui fazer a tomografia fiz a ressonância do baço, ele achou muitos gânglios no baço, ele falou assim, eu vou ter que tirar o seu baço. Ainda bem que o seu baço, a gente não precisa dele para sobreviver, então você pode viver sem o baço. Eu fui, tirei o baço, mais uma cirurgia. Eu lembro que eu fiquei uns 3 meses sem poder pegar a Esther, porque eu não podia fazer esforço. Enfim, foi para a biópsia de novo, mais 20 dias de espera, e eu li e reli o livro mais umas 15 vezes. Porque a fé volta lá para baixo, porque você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a ver que tem coisa. Eu falei, Jesus, ele vai achar em outro lugar, e aí começa a dar medo, eu voltei a ler o livro de novo. E eu li o livro de novo, e a fé voltou, porque a gente é assim, irmãos, quando a gente está na luta, se a gente ficar olhando para a luta, meu Deus, estou sem trabalho, não tenho trabalho, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Não sei, não tenho dinheiro. Você começa a olhar para o problema, você fica louco. Fala, eu não vou conseguir nem dar um passo. Aí entra em depressão. E eu não, eu peguei o livro, comecei a ler. Falei, não, Jesus, não vou entrar naquela sala de quimioterapia, não vou. E, irmãos, um dia ele me ligou. E isso, meu marido saiu do Japão, veio para cá, falou pro chefe dele lá que tinha que vir para cá para o Brasil, que eu estava com esse problema, estava com câncer. Ele veio, o meu médico falou, Bruno, não faça nada precipitado, porque os exames estão uma coisa meio esquisita, eu não sei te explicar ainda. E aí ele volta para o Japão de novo, e nisso de eu tirar o baço, eu estava aqui, ele estava lá, ele não podia mais vir de novo. E aí a gente, em oração, e realmente o meu médico me ligou um dia e falou, Cíntia, olha, não tem nada, seu baço não tem nada maligno, você pode voltar para o Japão com a sua filha e fique em paz, realmente não tenho muito para te explicar. E aí eu falei, doutor, não precisa me explicar muito, porque eu já sei o que aconteceu.
Então, irmãos, assim, realmente é algo assim que Deus fez na minha vida. Eu sei que nem sempre Ele faz desse jeito. Eu sei que eu vi um filme, agora esse filme aí que está em cartaz, que estava em cartaz, mas não foi muito divulgado, até acho que já saiu de cartaz, que Deus não está morto. O professor, né, que ele faz o menino falar, ele fala para o menino assim, se você conseguir que a turma acredite em Deus, você continua fazendo essa matéria comigo, mas eu acho muito difícil. E ele tinha uma raiva muito grande de Deus, o professor, muito grande. Uma raiva, assim, que você vê que algo aconteceu na vida dele. Porque quando a pessoa odeia tanto Deus, é que realmente alguma coisa, né, que aconteceu, e a pessoa às vezes acha que Deus não gosta da pessoa porque não fez aquilo que ele queria, né? E no final do filme, realmente a mãe dele acho que morreu, e ele não estava preparado para perder a mãe, e ele, exatamente, morreu de câncer, e ele culpava Deus pela morte da mãe. Então a gente vê que muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, salva minha mãe, Deus, salva meu pai, Deus, tira do vício, Deus, o câncer, a AIDS, meu filho, leucemia. E às vezes Deus não faz do jeito que a gente quer. E aí a gente fica zangado, a gente fica bravo. O que eu tenho para falar é que Deus, Ele faz. No silêncio Ele faz. No silêncio Ele responde. Da maneira dEle, do jeito dEle, vai fazer no tempo dEle. E a gente tem que respeitar e aceitar. E a gente tem que tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida aqui na Bíblia. Realmente, tomar posse. Eu aprendi agora em Lins, eu estava convivendo com uma pastora muito abençoada, que eu aprendi muito com ela, muito mesmo. E aí ela ensinava muito para a gente que a gente tem que tomar posse daquilo que está escrito, porque realmente é para a gente. E Deus, Ele tem promessa na vida de todos nós. Se Ele não fez ainda na tua vida aquilo que você tanto quer, Ele vai fazer. No silêncio, Ele está fazendo. Muitas vezes tem um louvor que diz assim que quando Ele te responde de imediato, Ele só te responde. Quando Ele responde, quando Ele leva um tempo para responder, Ele transforma toda a tua vida. E faz coisa que só Ele pode fazer. Amém? Eu queria ler rapidinho, eu sei que eu já passei o tempo, já estourei. Eu queria ler só um... Não. Eu queria só ler um texto aqui. Queria que vocês prestassem atenção. É da Stormy Martian, eu gosto muito dela. Que diz assim, consolo em tempos difíceis. Toda vez que decolo em um avião, num dia cinzento, sombrio e chuvoso, sempre me admira como conseguimos voar pelas nuvens escuras e cheias de chuva, tão espessas que não podemos ver nada pela janela. Então, de repente, nos elevamos acima de tudo e somos capazes de enxergar quilômetros ao redor. Lá em cima, o céu está ensolarado, límpido e azul. Vivo me esquecendo de que não importa quanto tempo esteja ruim, é possível elevar-se acima da tempestade até um lugar onde tudo está bem. Nossa vida espiritual e emocional é muito parecida com isso. Quando as nuvens escuras das tribulações, lutas, tristezas e sofrimentos aproximam-se e então colocam-se sobre nós, tão espessas que mal podemos ver o que está à frente, é fácil esquecer que há um lugar de calma, luz, clareza e paz para onde podemos nos elevar. Se segurarmos a mão de Deus durante esses tempos difíceis, Ele nos elevará acima das condições em que estamos, até o lugar de consolo, calor e segurança que tem para nós. Mais cedo ou mais tarde, todos passam por tempos difíceis, mas toda vez que você se elevar acima da dor em sua vida e encontrar a bondade, clareza, paz e luz do Senhor, sua fé aumentará. Deus estará com você em meio à dor, não apenas para aperfeiçoá-lo, mas também para tornar maior sua compaixão pelo sofrimento dos outros. Amém? Tem uma oração aqui que ela faz, que eu queria que vocês repetissem comigo. Diz assim, Senhor, ajuda-me a lembrar que não importa quão escuras estejam as nuvens sobre minha vida. Tu me elevarás acima da tempestade, até o consolo de tua presença. Quero tornar-me mais forte nesses tempos
e crescer na fé. Quero ter esperança no meio de tudo e não me entregar ao desespero. Obrigada, porque tu me enviaste o Espírito Santo para ser meu consolador e auxiliador. Faz-me lembrar disso em meio aos tempos difíceis. Amém, amados? E é interessante que realmente a Esther veio de surpresa e a Sara veio para confirmar que realmente não ficou resquício nenhum de nada, que não foi um engano, porque às vezes tem gente que pode falar que foi um engano, mas não foi um engano. A gente que passa sabe que não foi um engano. Amém? Estava em pedaços o meu coração, sonhos cancelados, planos pelo chão, ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco, sem ver a solução. Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil, clamei a Deus somente com o que restou de mim. Quando minha fé
louvor, amados, da Ariane, ela fez em 2009, exatamente quando e realmente foi um louvor que ele faz parte do meu testemunho quando eu vou pregar, quando eu vou falar o que Deus fez na minha vida. E não acaba, né, irmãos? Porque nosso testemunho é todo dia. Amém?